Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda, seja bem-vinda ao meu canal. E hoje eu quero fazer mais um bate-papo com vocês. Quero poder dar uma destrinchada no assunto sobre o que é ser uma pessoa desenvolvedora nos dias de hoje. Você tem sentido que a barra tá realmente cada vez mais alta, né? O que o pessoal mais tá falando aí na bolha dev, os criadores de conteúdo, que realmente não é que tá tão difícil, mas com a chegada de inteligência artificial, tá tendo muitos debates sobre algumas tarefas que a gente vai poder fazer uma IA fazer pra gente, né? A gente dá o contexto, pedir e ela faz. Só que nem por isso o nosso trabalho ele vai acabar, tá? E por que que tá tão difícil? Todos os vídeos que a gente vê, né, conteúdo que a gente consome, sempre tem aquela trilha, né? Comece com lógica de programação, aprenda uma linguagem, algoritmos, estrutura de dados. Ok, realmente, né? Mas beleza, eu sei tudo isso, Laís. E ainda assim eu não consigo, tá muito difícil a conseguir uma oportunidade boa, né? Eu consigo até entrevistas, mas eu não consigo passar de algumas etapas técnicas. E por quê? Se eu sei algoritmos, eu estudo estrutura de dados, eu aprendi uma linguagem de programação, os paradigmas aplicados a ela, né? E por que que tá tão difícil? Então, a ideia aqui nesse vídeo é eu fazer uma reflexão aqui junto com vocês, né? E com essa reflexão que eu quero fazer, o objetivo aqui não é ficar falando regras para você, dar um caminho, mas eu quero chegar junto com vocês no porquê que tá tão difícil e porquê que a gente não consegue, né, nem sempre passar em todas as etapas de uma entrevista. Claro que tem todo o contexto, tem o perfil, depende de onde eu estou tentando entrar. Mas por que que tá tão complicado e sempre tem uns gaps ali que eu não sei? Nós vamos fazer um system design, um mini system design aqui. A gente vai fazer um MVP e aí a gente vai destrinchar nele, né? Quebrar em etapas para vocês entenderem por que que a gente não tem que focar em apenas entender código, né? Apenas o código, apenas a lógica, tem muito mais coisa envolvida aí nesse ecossistema. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos imaginar aí que a gente vai fazer uma plataforma de EAD, né? Vamos fingir aí que a nossa tia professora, ou tio professor, veio falar com você, sabe que você está estudando aí programação. Ah, fulano, e se eu fizesse uma plataforma para que eu pudesse dar as minhas aulas ou vender os meus cursos, né? Então, você, como pessoa desenvolvedora, aceita o desafio e beleza, eu vou fazer. Então, aqui a gente tem mais ou menos como seria uma tela. E detalhe, a gente vai focar no MVP. O que, que é o MVP de uma plataforma de curso, né? Uma plataforma de cursos EAD, aula à distância. É o aluno conseguir fazer uma aula, tá? A gente não vai focar em login, autenticação, blá blá blá. Não, a gente quer que o aluno consiga fazer uma aula e fazer os exercícios dela. Então aqui a gente tem como, mais ou menos como seria essa tela, né? Um skeleton aqui, um sketch do que a gente precisa para o usuário conseguir fazer uma aula. Tem que ter aqui um vídeo ou um material, uma foto, né? Tem que ter um arquivo de mídia. Aqui vai ter as aulas, né? Então eu posso clicar aí para uma aula específica e aqui a gente vai ter exercícios ou um conteúdo da aula, né? Isso se ela estiver vinculada. E aí aqui é mais ou menos como seria o nosso front-end. Então a partir daqui a gente começa a pensar, ok, como que a gente faz, né? Vamos começar então pelo front-end, é bem legal porque a gente começa a ter um feedback aí visual do que a gente, né, de como que a gente faria, vamos construindo aqui o código. Então a gente pode usar algumas tecnologias que utilizam JavaScript. Opa. A gente pode usar alguns frameworks para fazer como o React, o Vue, o Angular, ou só HTML, CSS e JavaScript mesmo. Vai de você aí o que você sentir melhor. Então, beleza, a gente faz a primeira etapa que é o front. Bacana a gente começar pelo front-end.
Que aí, depois, quando a gente fizer o back, né, a gente só pluga as coisas depois, né? Então, beleza, se você tá começando a estudar aí programação e tá construindo as suas primeiras telas, isso daqui você consegue fazer, né? Ou você vai aprendendo fazendo isso aqui. Então, beleza. Lembrando aqui que a funcionalidade que a gente está fazendo é de um aluno conseguir fazer uma aula do meu curso. E aí a gente vai pro back-end, aqui onde o filho chora e a mãe não vê, né? Então, aqui no back-end, a gente vai ter a gente vai pensar como que a gente faria. Então, você vai escolher a linguagem de programação que você está estudando. Pode ser que você pode fazer com JavaScript também, né? Você está usando JavaScript no front, usa JavaScript no back, tudo bem. Eu, Laís, eu gosto de Go, tá? Eu não sei apenas Go, mas é a linguagem que eu estou me especializando. Então, eu usaria Golang aqui. E aí, né, aí que entra aquela coisa de você, beleza, eu já sei lógica, estou boa em estrutura de dados, lógica de programação. Agora eu vou aplicar a linguagem que eu pratiquei essas coisas em um cenário real. E aí, nesse back-end, além da linguagem de programação, a gente vai ter que mexer com o banco de dados, que é onde a gente vai armazenar algumas informações. Então, para um servidor aqui, né, de back-end, eu utilizaria o Go, e aí eu teria que fazer um CRUD de todas essas rotas aqui, né, pelo menos dessas 4. Por quê? O que é um CRUD, para quem não sabe, tá? É uma sigla muito utilizada em programação chamada Create, Read, Update e Delete. São 4 tipos de operações que você faz em uma estrutura de dado na sua tabela, tá? Então, eu crio uma rota para poder criar um curso, uma rota para poder ler esse curso, para atualizar esse curso e para deletar esse curso, tá? E aí eu faria um CRUD de todas, né? Uma rota de aula, e aí essa aula ela tá dentro de um curso, então tem todos os relacionamentos entre as tabelas aqui atrás. Criaria rota de exercícios e tudo isso exposto em um servidor web. O que é um servidor web? É uma maneira da minha aplicação ficar rodando em um servidor que o navegador do usuário vai conseguir consultar, tá? E aí eu utilizaria um banco relacional, pode ser MySQL, Postgres, MariaDB, e aí eu criaria os relacionamentos entre curso, aula, exercício, o aluno, né? Então teria que ter um CRUD aqui para cadastrar o aluno na minha plataforma. E lá na frente, né, eu posso ter que desenvolver algumas funcionalidades que eu preciso de ter a informação do aluno. Então, esse seria aqui o back-end. Então, aqui a gente já viu o front-end, que é o que vai rodar no navegador, que utiliza JavaScript, algum framework, mas também vai utilizar HTML e CSS, que são a base da web, ali no navegador. Aí no back-end você tem a sua linguagem de programação que você decidiu se especializar, você tem um banco de dados. E aí, beleza, né? Eu sei uma linguagem de programação, estou afiada, mas aí, e agora? E quando a gente for mandar para produção, como que vai ser, né? Você pode escolher um lugar para rodar o seu projeto, né? Como que funciona esse projeto tá rodando em algum lugar aleatório do mundo e eu conseguir, né, me comunicar com ele aqui da minha máquina? É aqui onde a gente também tem que saber. Por isso que eu recomendo muito você, pelo menos, colocar um projeto em produção, tá? Então, você fez o seu projetinho de curso aí, do curso que você está fazendo essa linguagem, tenta subir ele em algum lugar, né? Você pode pesquisar maneiras, nuvens ou serviços de hospedagem, como, sei lá, HostGator, para subir, ou você pode ir para uma cloud mesmo, né? Quando você cria uma conta em uma plataforma de cloud, pode ser Azure, Google Cloud, AWS, você sempre tem um período ali gratuito para você explorar algumas ferramentas. Então, por isso que é legal, né? E, inclusive, tem vários tutoriais, então é legal você aproveitar e tentar subir a sua aplicação lá, tá? Então, aqui a gente vai escolher um provedor de rede, independente de qual for, e aí dentro dele a gente ainda vai ter que fazer uma configuração de infra. A gente vai ter que configurar o nosso banco, né? Então, qual que eu escolhi ali atrás? Um MySQL. Então, a gente vai ver qual o serviço da rede, da cloud que a gente escolheu,
que a gente utiliza para configurar um MySQL. Então, aqui, por exemplo, se eu tivesse escolhido o Google Cloud, eu olharia o serviço Google Cloud SQL. Ah, se eu vou utilizar a AWS, utilizaria esse RDS, que é da AWS. Eles são serviços que, beleza, você vai abrir lá na cloud, ele vai ter algumas coisas para você configurar, tem a documentação bonitinha, tem um chat para você pedir suporte. E aí, beleza. Configurei meu banco, pô, agora eu preciso subir meu back-end, né? Então, para eu subir meu back-end, eu vou precisar de uma máquina. E essa máquina, ela tem que rodar a minha aplicação. Para ela rodar a minha aplicação, eu utilizando o Go, quando eu dou um build nela, né, eu empacoto ela para executar, o Go gera um binário. Então, eu não preciso ter nada instalado na minha máquina, né? Eu só executo ela lá, né? Eu mando o pacotinho, executo no sistema operacional que eu fiz o build, seja Linux, Windows, e ele vai rodar. Então, vamos supor que eu pego uma máquina que tem um sistema operacional Linux. Eu fiz o build lá, arrastei e colei aqui, né? Não tá automatizado ainda. E aí eu entro via SH, sei lá, eu posso, tipo, essas máquinas você consegue entrar. SH é um protocolo, tá? SH é um protocolo onde você consegue entrar nelas via terminal e rodar comandos ali dentro. Por isso que é importante você também conhecer de comandos Linux, tá? O sistema operacional, ou o sistema operacional, sei lá, você vai usar o Windows, né? Então é bom você conhecer comandos que são utilizados no Windows, mas os mais famosos são Linux. Porque muitas vezes vocês têm que entrar aqui e fazer configuração, tá? Então, no nosso caso, no cenário que a gente está vendo do MVP, eu preciso subir meu back-end aqui, então eu vou jogar meu back-end aqui, nem que seja copiando e colando uma coisa que está na minha máquina lá, e eu vou dar um go run main go. Ou, quer dizer, não, aqui eu nem vou precisar, como ele já vai estar um binário, back-end. Pronto, eu só vou rodar esse comando aqui, que ele vai executar. Tá? Ele foi como binário. Binário significa que o computador consegue interpretar. Então, beleza, eu tenho o meu back-end rodando e aí eu vou ter o meu front-end também. E para ele eu também vou precisar de uma máquina, tá? Como ele é uma plataforma dinâmica, talvez eu tenha que usar um SSR ou, sei lá, um Next da vida, né? Eu não sou mais front-end, vocês podem me corrigir, mas eu subiria ele em uma máquina também, né? Porque ele não é uma coisa estática. A página, ela é dinâmica, ela faz requisições a todo momento para eu saber o status do aluno, ele troca de aula, volta para aula, faz exercício. Então, eu subiria numa máquina. Eles podem até estar na mesma, tá? Inclusive, aqui. Né? Isso vai depender da quantidade de memória que você escolhe, de rede. Mas aqui eu coloquei em uma ou outra só para ficar mais ilustrativo. E aí, beleza, né? Eu subi meu front-end aqui, eu preciso talvez ter o JavaScript configurado lá, o Node, né, para eu poder executar o meu projeto nesse lugar. Eu não sei se gera um binário, gente, eu não sei mais front-end. Mas você precisa ter uma máquina que rode o seu front-end, né? Então, beleza, tendo aqui ou os arquivos do meu front-end guardados aqui, pode ser um bucket, tá? Até coloquei aqui já, né? Ou uma máquina, um bucket, pode ser que seu front-end ele seja arquivos HTML, CSS e JavaScript. Pronto, tudo bem, né? Ele vai rodar isso aí. Então, como que eu faço o usuário acessar isso aqui? Eu ainda tenho que configurar DNS, tenho que comprar domínio, porque essas máquinas, elas vão ter um IP que pode ser aberto para o mundo. Você configura lá um IP que ele vai estar aberto para o mundo. Né? Aqui ele está dentro nesse traçado verde, de uma rede privada. Só eu consigo entrar. Mas como que eu vou expor isso para o mundo? Então, você faz as configurações aqui de acordo com a cloud que você está mexendo. E aí você configura o DNS, que é o domínio, né? Tipo, como se fosse uma hashtag, tem um domínio lá. E ele vai, toda vez que alguém na internet consultar aquele domínio, ele vai retornar um IP. E aí o usuário consegue acessar. Então, tá vendo que isso aqui não é só uma linguagem de programação? Você tem que saber um pouco de infraestrutura, um pouco sobre a plataforma que ela vai rodar. Então, a gente já expandiu um pouco mais o contexto, né?
Tudo isso para quê? Só para o usuário conseguir fazer uma aula, tá? E aí, beleza, isso aqui, uma maravilha, eu sei subir a aplicação. Só que também, além de a gente entender como que a gente vai configurar ela em uma plataforma e hospedar, tem operações aqui também. Então, a gente tem aqui desse lado a pessoa desenvolvedora, né? Você deve. E muitas vezes você tem que ser multidisciplinar também. Eu estou fazendo front, eu estou fazendo back, eu estou fazendo a plataforma do projeto, então eu vou utilizar um Docker. Eu estou criando a infraestrutura ali na cloud com Terraform, que é um código que você roda e ele cria as coisas lá na cloud magicamente. Eu tenho que saber Git, eu tenho que saber VS Code, eu tenho que usar algumas extensões que vão aumentar a minha produtividade no VS Code, eu tenho que saber Copilot. Gente, só isso aqui também já é muita coisa, tá? Ah, eu tenho que saber teste. Cara, não, já deu para ver aqui que não é só linguagem de programação. Aí, beleza, a gente tem o dev, mas a gente também tem um lugar onde a gente vai hospedar o código. E por que que eu coloquei isso aqui? Porque independente se for GitHub, GitLab ou algum repositório da cloud que você está utilizando, você vai ter que entender como configurar normas de governanças, colocar processos, branches protegidas, como que você vai fazer um release a partir daquela plataforma. Então, aqui eu coloquei o símbolo do GitHub, né? Vamos imaginar que o nosso código vai ficar lá. E aí depois a gente tem automações que com CI/CD, né? Então a gente tem aí essas automações significam Continuous Integration, Continuous Delivery. São automações que você coloca aqui dentro da plataforma onde você está hospedando o código, né? Ou configura ela, runners, o pessoal chama de runners, que vão subir o seu código automaticamente para cá, tá? Então a gente tem a parte de operações também. E a partir disso aqui, né? Eu tenho que conseguir fazer operações aqui. Então, aqui, além de código, você tem que manjar de YAML, você tem que manjar de comandos Linux também. Então, para a gente ver a base da computação, a gente tem que entender sobre recursos, memórias, esses comandos para fazer automações, tá? Mas aí, vamos imaginar que o nosso tio, a nossa tia quer colocar mais funcionalidades. Então, com o tempo, né, essa pessoa, o professor, fica mandando as coisas pra gente, a gente insere o script na plataforma, direto no banco. Mas aí, a gente vai ter que criar em breve um admin também. Então, tipo, a gente vai ter que criar um admin, aí fica uma tela pro admin, uma tela pro usuário. E aí, além disso, a gente vai ter que adicionar novas regras aqui, então isso a gente consegue sim resolver com código, mas aí a gente vai ter que fazer mudanças no banco de dados, porque agora a gente vai ter que diferenciar, né, o que é um usuário aluno e o que é um usuário admin. Então a gente vai ter que rodar algumas migrations aqui no banco. Migrations são scripts, né, que alteram a sua tabela, alteram a estrutura dela para você implementar alguma nova funcionalidade, que no nosso caso a gente agora tem dois tipos de usuário, um admin e um aluno. E aí, ainda por cima, a gente pode ter mais algumas funcionalidades, como eu quero mandar notificações para o meu aluno, né? Então, se eu quiser mandar notificações, eu vou ter mais um serviço aqui de gamificação, ou que vai mandar a mensageria e tem que aparecer no sininho aqui em cima. E isso vai estar habilitado aqui toda vez que o professor atualizar algum conteúdo aqui no back-end, a gente dispara a notificação para o usuário. São muitas e muitas coisas. Deixa eu colocar aqui, notificação. Disparar um e-mail. E essa plataforma, ela vai crescendo conforme do tempo. E, assim, você tem uma noção de tudo isso? Demora. É um pouco de dia a dia, é um pouco de realmente com o tempo de experiência que você vai pegando, né? Que você vai entendendo o que precisa, o que não precisa. Então, nossa plataforma ela ficaria mais ou menos assim, né? Dando um resumo do MVP, sem ainda as features que a galera iria precisar.
agora a gente precisa ter um papo sério, né? Depois de todo esse system design, deu pra gente entender. A gente não vai conseguir prever todos os casos de primeira enquanto a gente está estudando, né? Você, enquanto pessoa desenvolvedora júnior ou iniciante que está atrás da primeira oportunidade, você não vai conseguir prever tudo. Você precisa perder esse medo de errar. E uma coisa muito importante, você precisa colocar uma aplicação em produção. Tudo bem, ótimo você comprar cursos, maravilhoso, recomendo muito. Mas que tal você pegar essas aplicações que você fez no seu curso e subir em alguma cloud, subir em algum servidor, né? E aí você vai aprender muita coisa sobre redes, sobre custos, sobre recursos, sobre Linux, né? Você vai ter que mexer no terminal para ver a sua aplicação no ar e você inclusive vai ter alguma coisa para mostrar. Então, essa coisa de você colocar uma aplicação em produção vai ser um mega diferencial na sua carreira, né? Vai te colocar à frente de muitas pessoas que estão começando agora, que estão focando apenas em, eu preciso aprender o paradigma da linguagem X. Não, não foque só isso, né? Tudo bem, você tem que aprender alguma coisa a fundo, mas você precisa aprender a colocar uma aplicação em produção. E tá tudo bem você não ter entendido isso de primeira, tá? Eu programo há 6 anos e, eu só fui aprender essas coisas tem pouco mais de 2 anos. Eu era uma pessoa desenvolvedora front-end, então eu ficava mais no escopo do usuário até ali, a parte do front. Quando eu precisei ser back-end, aí as coisas foram fazendo sentido e se conectando sobre como que eu tenho que servir a minha aplicação, como que ela fica na cloud, né? Quando eu era front, eu chegava a ler esse tipo de conteúdo de system design, de configuração, só que alguns pontos não conectavam e hoje se conectam. E tem muito isso. Eu peço para você ter paciência quando você está consumindo um conteúdo, está estudando isso, né? Eu já falei que, beleza, você tem que subir uma aplicação em produção, mas tudo bem você demorar para aprender. Às vezes você não tem uma base específica e não consegue ligar os pontos. Então, por isso, respeite o seu tempo, não desista. É difícil realmente da gente entender o que tem que ser feito, como fazer. Tem muito tutorial, muito conteúdo na internet por onde que eu sigo. Mas filtra e não desista. Você tenha paciência com você mesmo. Como eu falei, eu programo há 6 anos. Eu só fui entender como fazer esse tipo de system design há pouco mais de 2 anos. E tá tudo bem. Olhando para minha jornada, foi uma história linda e tudo bem eu ter demorado um pouco para entender. E dito tudo isso, eu vou deixar algumas dicas para vocês aqui em tópicos, tá? Primeiro, você tem que construir uma aplicação sem ser cópia de curso que você está fazendo. Pode ser uma ideia que seu tio tem, uma ideia que você tem. Faz um sistema para a pizzaria do seu bairro. Construa, tá? Porque você vai tirar todo o conhecimento que você colocou aqui dentro e colocar ele em prática, tá bom? O próximo tópico que eu deixo para vocês é colocar uma aplicação em produção, que foi o que eu já falei aqui um tópico atrás, mas tente fazer isso, tá? Para você entender as dores que existem aí no meio do caminho. O outro tópico é procure um mentor ou uma mentora ou participe de uma comunidade, tá? Na qual tem pessoas que possam te ajudar, possam te orientar, você pergunte, alguém te responda. Por isso que network, ele é muito importante e hoje a internet está aí. Antigamente a gente tinha uma bolha do presencial e hoje a gente tem vários servidores no Discord, Twitter, redes sociais, YouTube aqui mesmo. Peço que vocês procurem alguém para ser um tutor ou mentora de vocês, né? E possa te orientar e revisar algumas coisas que você está fazendo, porque isso vai te dar mais uma segurança, né? Que é uma pessoa que já passou por tudo que você está passando. O próximo tópico que eu tenho para você e dica é: não se preocupe com perfeccionismo. Você não vai acertar de primeira, algumas vezes você vai errar. E o perfeccionismo, ele é uma barra muito alta para você colocar em você mesmo a nível de conseguir te travar, tá? Então, deixe isso de lado no começo. Foca em escrever o máximo de código e entregar o máximo possível. Depois você vai refinando tudo e sair trabalhando na qualidade daquilo que você faz. E aí, por fim, eu queria deixar a dica aqui, eu quero recomendar 3 canais que eu costumo assistir, né, que tem um conteúdo muito bom que ajuda a gente a entender aí sobre como funciona a arquitetura de software, como que a gente constrói um back-end de cabo a rabo, um front-end, como que é o processo de deploy, automatização que a gente viu aqui, né? O primeiro deles é o Filho da Nuvem,
Eu gosto muito dele porque ele aprende público, ele tá criando um produto dele aí, no qual tem o front, tem o back, tem o banco de dados e automação, e ele compartilha tudo como ele faz, como que ele lidou com bug em produção, ele gravou um vídeo sobre isso, foi muito maneiro. E o mais legal, eu comecei a acompanhar ele por conta dos vídeos em Go, né, porque é uma linguagem que eu curto. Mas aí tem todo esse ecossistema de criar uma aplicação em produção, aprender público que é legal, e aí eu deixo de recomendação para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar do canal dele, tá? O segundo canal é da Fernanda Kipper. Ela é sensacional, faz lives aí toda semana. Tem muito conteúdo bom sobre arquitetura de software, como que fazer um back-end, um front-end, resolvendo desafios de algoritmos. E ela tem um jeito muito legal de ensinar, então eu recomendo muito o canal dela também. E por fim, o último canal que eu recomendo é o do Pedro Pessoa, tá? Ele tem uns conteúdos de Go também, foi por isso que eu comecei a acompanhar, só que ele tem uns conteúdos bem mais aprofundados, assim, sobre como as coisas funcionam por debaixo dos panos, tá? Ele lança algumas notícias sobre o que está acontecendo no mundo de tecnologia, mas tem algumas coisas bem hardcore mesmo, né? Eu tô até hoje, assim, com a minha mente explodindo em um vídeo dele que eu vi sobre implementar o algoritmo do TF8 e como strings funcionam na computação. É sensacional, tá? Então, fica aí de recomendação esses 3 creators, esses 3 canais aí, que eu tenho certeza que o conteúdo dessas pessoas também vão te agregar. E se inscreve aqui no meu também, tá? Eu tô lançando alguns conteúdos, faço lives semanais também. Com certeza que vocês vão gostar. E por fim é isso, eu fico por aqui. Me siga nas redes sociais, meu Instagram, LaisLimaDev, me adicione no LinkedIn e vamos manter contato. Se inscreve aqui no canal para receber as novidades, participar das lives também, tá? Um abraço, até o próximo vídeo.